do 1 até o 8. Gostaria de também dar uma boa noite para aqueles que estão nos ouvindo agora em casa, né? Que Deus te abençoe e possa falar também imensamente ao teu coração, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta noite através da Tua palavra, Pai. Meu Deus, nós saímos de nossa casa e viemos até aqui para cultuarmos ao Senhor. Viemos até aqui para ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Então, nesta noite, fala ao nosso coração, Pai. Fala também ao coração daqueles que estão longe de nós, territorialmente, mas estão muito próximos de nós espiritualmente. Que o Senhor possa falar também ao coração de cada um deles, Pai. Meu Deus, que nesta noite a semente que será semeada, ela possa encontrar uma terra muito fértil, para que ela possa produzir e produzir a 100 por 1, Pai. Eu oro, meu Deus, para que todo cansaço, toda preocupação, tudo aquilo que possa haver de distração nesse momento, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Para que todos nós estejamos atentos à Sua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, eu peço ao Senhor, por gentileza, traduza as minhas palavras ao coração de cada um dos teus filhos, de uma forma que cada um possa receber e interpretar o recado do Senhor nesta noite. Eu não tenho habilidade nenhuma para fazer isso, por isso eu me entrego nas tuas mãos e peço ao Senhor que segure na minha mão e me conduza em todo o tempo, em tudo o que precisa ser feito neste lugar. Em nome de Jesus eu te peço, e também em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Glória a Deus. Antes de entrarmos diretamente na palavra, né, eu gostaria então de reforçar aos irmãos, né, sobre aquela questão que nós havíamos pedido aos irmãos, de confirmarem no grupo da igreja sobre o culto do renovo. Eu creio que todos, eu acho que vão participar, já confirmaram, né? Tá tudo ok lá. Mas se você ainda não confirmou, ou porventura você ainda tem alguma dúvida sobre participar, né? Procure a Rose, né? Fale com ela para que ela possa organizar e colocar o teu nome também, para que você possa estar conosco, amém? É muito importante, isso tudo foi pedido, né, para que a gente pudesse fazer um evento diferente, né? A gente tem no nosso coração, neste culto do renovo, fazer algo diferente. Por isso que nós queríamos muito que os irmãos confirmassem a presença, para que nós pudéssemos honrar aos irmãos que vão estar conosco aqui, né, com um culto diferente do que vivemos ao longo desse ano, amém? Então, eu primeiramente quero agradecer a compreensão de todos que deram o seu nome ali,
colaboraram para que, né, a gente tivesse essa informação. Amém? Queridos, também quero reforçar aos irmãos já de imediato, na semana do Natal, né, aquela semana que vem o sábado, então no sábado que antecede o culto do Natal, ou Natal, né, nós teremos culto aqui normalmente, mas no dia, na quarta-feira, que é o dia do Natal, dia 25, nós não vamos ter culto aqui na igreja, não haverá culto aqui na igreja. Por que não haverá culto aqui na igreja? Porque nós entendemos que no dia do Natal, o culto precisa ser na sua casa, com a sua família, né? É onde você vai se reunir com a sua família, e ali então compartilhar uma palavra com eles, estar em comunhão com eles, aproveitar, desfrutar, né? Aqueles que viajam, né? Que acabam viajando por conta de pai, de mãe, de familiar, é a semana que você deve sim viajar e visitar os teus familiares. Por quê? Porque na outra semana é a semana do culto do renovo, então para que você já esteja de volta e possa estar conosco, começando o ano na presença de Deus. Então, não haverá culto na quarta-feira do Natal, tá? Então, nós vamos manter sempre esse aviso para que todos não esqueçam, mas eu já estou avisando antecipadamente que não haverá, então, no dia 25 o culto, tá bom? O culto vai ser na residência de cada um, no lar de cada um de nós, amém? Vamos agora voltar, então, para a palavra, né? Eu usei algum tempo atrás esse texto, para falarmos sobre o monte e o vale, e desde quando eu comecei a meditar nesse texto, Deus já havia falado algumas coisas ao meu coração dentro desse texto, e novamente Deus me trouxe esse texto para que eu meditasse nele e trouxesse algo a você, de uma experiência que eu tive com o Senhor, e Ele falou comigo, sobre tudo isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, amém? Mas eu quero começar dizendo a você algo muito importante. Meus irmãos, existe uma coisa que eu e você precisamos estar muito atentos. Existe um perigo muito grande que acontece nas nossas vidas quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus. Esse é um perigo que acontece muito na vida, né, um perigo muito grande que acontece na vida de muitos que começam a caminhar com o Senhor Jesus. E qual é esse perigo, pastor? O perigo é de eu e você, de nós, nos acostumarmos com Jesus. Diga, eu não posso me acostumar com Jesus. E por quê, queridos? Porque a partir de um certo tempo, quando nós nos acostumamos com Jesus, a impressão que eu tenho é que nós vamos entrando ou caindo num lugar aonde a impressão que eu tenho é que nós não temos mais nada para conhecermos sobre a pessoa de Jesus. A impressão que eu tenho é que a maioria de nós já conhecemos o suficiente sobre Jesus e nós não precisamos de mais nada. O que nós já conhecemos de Jesus é o suficiente para nós. E esse é o grande perigo, querido, que eu e você corremos o risco de cairmos. Aliás, quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, lá em Apocalipse, nós vemos Deus repreendendo a igreja de Éfeso exatamente com isso. Ele reconhece tudo aquilo que aquela igreja fazia, as obras que aquela igreja praticava, mas ele disse: contra vocês eu tenho uma coisa. E o que eu tenho contra vocês é que vocês já não me amam como vocês me amavam antigamente. E queridos, talvez o que eu e você precisamos entender que Deus estava dizendo a essa igreja, que era uma igreja que trabalhava muito para o Senhor, que era uma igreja que realmente ela fazia as coisas para Deus, é que ela caiu num erro que muitos de nós caímos também, que é o ativismo. Trabalharmos e trabalharmos e trabalharmos para Deus, mas não querermos Deus. Cairmos num ambiente de religiosidade, de religião, né? E quando nós olhamos para esse texto que eu acabei de ler aqui agora, nós percebemos que o Senhor Jesus,
ele escolheu 3 dos seus discípulos e ele deu a eles uma oportunidade única na vida deles. Esses 3 discípulos, eles viveram algo único na vida deles, único na vida deles. Certamente, queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, certamente, aqueles 3 discípulos que subiram aquele monte com Jesus, não foram os mesmos discípulos que desceram o monte com Jesus, após aquela experiência. Entenda isso. 3 homens foram escolhidos por Jesus para subirem aquele monte, mas eu tenho certeza que aqueles mesmos 3 homens foram transformados lá em cima, e certamente eram outros homens que estavam descendo para baixo daquele monte junto com Jesus. E por que isso aconteceu? Porque eles foram reavivados, meu irmão. Eles foram reavivados, queridos. Aqueles homens foram reavivados. Certamente, esses homens, eles estiveram diante de uma experiência. Meu irmão, quando você olha esse texto mais a fundo, e você tenta entrar dentro dessa história, você tenta estar ali no lugar daqueles 3 discípulos, e você fica imaginando o Senhor Jesus sendo transfigurado diante de você, e uma luz, a Bíblia está dizendo que uma luz brilhou como o sol, então não era uma luz qualquer. Eu imagino que tipo de experiência esses homens viveram naquele lugar, e o impacto que essa experiência, ela trouxe para a vida desses homens. E nesta noite, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, sobre esse assunto, reavivados, ou talvez renovados, mas eu gostaria de dar esse título, reavivados, amém? Eu tomei nota de algumas coisas que Deus falou comigo esses dias, né? Aliás, Deus vem falando comigo esses dias através desse texto. E eu digo que Deus vem falando comigo porque foi comigo que Ele falou. Deus tem falado comigo acerca dessas coisas. Deus tem falado comigo acerca desses assuntos. Deus tem me questionado: por que é que você tem me servido? Porque você tem um título? Por que é que você tem me servido? Por que é que você tem me buscado? Porque você precisa? Né? Ou porque você quer estar comigo? Então eu tomei nota de algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesta noite, dessas anotações, porque eu sei que elas serão de muita utilidade para a minha vida, para a sua vida. Para a minha vida está sendo, e eu tenho certeza que será para a sua vida também, se você abrir o teu coração e ouvir muito atentamente a cada palavra que eu vou estar dizendo nesse lugar, amém? Meu irmão, preste bem atenção, quando nós somos reavivados por Deus, eu separei alguns tópicos, então eu quero começar pelo primeiro. Quando nós somos reavivados por Deus, primeiramente, nós recebemos uma nova visão da pessoa de Jesus. E eu quero usar o versículo lá em Mateus 17, voltar lá em Mateus 17, o versículo 1 e 2, para ilustrar isso. 6 dias depois, Jesus ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Meus irmãos, percebam que os discípulos, eles conheciam a Jesus. Os discípulos que subiram o monte com Jesus, eles subiram porque eles conheciam a Jesus. Só que eles não conheciam esse Jesus que eles estavam diante dele naquele momento. Eles conheciam a um Jesus, e agora eles estavam diante de um outro Jesus. E o que eu estou querendo dizer para você com isso, meu irmão? O que eu estou querendo dizer para você é que você pode conhecer a Jesus também, mas eu quero que você entenda nesta noite,
que existe muito mais deste Jesus para ser apresentado para mim e para você. Muito mais, infinitamente mais. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você é reavivado, quando você vive um novo avivamento pessoal na sua vida, você tem uma nova visão da pessoa de Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles homens. Aqueles homens viram um outro Jesus. Eles conheciam sim o Jesus, eles andavam com Jesus, mas não esse Jesus. E eu imagino aquilo acontecendo diante dos olhos deles. Eu imagino Pedro, né, do jeito que ele é. Eu imagino Pedro já cutucando um do lado aqui e falando para ele: você está vendo o que eu estou vendo? Você está enxergando o que eu estou enxergando? Isso não é loucura da minha cabeça não, né? Eu imagino o outro respondendo para ele: Tô. Fica quieto que o negócio está ficando louco aqui, né? Então, meu irmão, eu e você precisamos entender que há muito mais de Jesus, há muito mais coisas a serem reveladas da pessoa de Jesus para mim e para você. A questão é que eu e você precisamos entender isso. Olha o que Oséias capítulo 6, versículo 3 diz. Esse aí eu queria lá na versão RA. Isso. Olha lá o que ele diz: conheçamos. Primeiro eu conheço, mas depois eu fico só no que eu conheço? Não, ele está dizendo: conheçamos e prossigamos, ou continuamos em conhecer ao Senhor. Nós não podemos nos contentar, queridos, com aquilo que nós conhecemos de Jesus. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que nós conhecemos de Jesus. Nós precisamos prosseguir em conhecer ainda mais. Sabe, meu irmão, o que eu conheço de Jesus hoje, eu creio que seja o suficiente para me manter na casa do Senhor até que Ele me chame ou até que Ele volte. Mas eu entendo na palavra de Deus, e o que o Senhor tem falado para mim é o seguinte: meu filho, eu sou uma fonte inesgotável, e eu quero jorrar sobre a sua vida, muito mais do que você já viveu comigo. Eu tenho novidade de vida para você, eu tenho coisas grandes para você, o Senhor tem coisas grandes para a minha vida e para a sua vida, mas eu e você precisamos prosseguir em conhecê-lo. Tem que haver um anseio dentro de mim e de você. Nós não podemos parar, nem nos acomodar. Prosseguir quer dizer mais e mais, continuamente, constantemente. Eu preciso ir na direção de Jesus e ter fome e sede de descobrir e conhecer ainda mais a pessoa de Jesus. Jesus não quer que você fique aqui contando uma experiência que você viveu em 1980, meu irmão. Jesus quer que você conte uma experiência que você viveu no dia 7 de dezembro de 2024. Ai, lá em 1900 e bolinha, quando nós estávamos, meu irmão, aquilo foi lindo e maravilhoso. Mas aquilo lá, quem vive de passado é museu, meu irmão. Eu e você precisamos andar em novidade de vida, e nós precisamos ir na direção de Jesus e conhecê-lo ainda mais. Nós não podemos aceitar, queridos, só isso que nós estamos vivendo. E eu acho interessante isso. Quando Jesus ele separa aqueles 3 discípulos, presta bem atenção. Quando Jesus ele separa aqueles 3 discípulos, e ele chama aqueles 3 discípulos para subir o monte, eu confesso a você que eu tenho certeza que aqueles discípulos, eles subiram o monte, pensando que o que ia acontecer lá em cima, era a mesma coisa que acontecia todos os dias, como de costume. Jesus está nos chamando para lá para cima, nós já estamos indo lá para cima, né? Eu imagino que talvez, vamos parafrasear e vamos brincar aqui na versão super, ultra, mega atualizada, né? Porque Jesus lá atrás, ele repreendeu esses discípulos quando ele estava no Getsemane, porque a hora que ele voltou lá, ele estava fazendo o quê?
Isso. Então eu imagino que talvez eles já estavam pensando, quando chegar lá em cima, Pedrão, não é nada lá, se tiver algum lugarzinho para encostar lá para orar, é bom também, porque daí Jesus, você sabe como que é, quando ele começa a orar, ele vai horas, e nós precisamos encostar num canto lá, porque o negócio ferve e tal, coisa e tal. Era de costume, era algo que como se fosse de costume, querido. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Assim acontece comigo e com você sempre. Nós vestimos a nossa roupa, tomamos banho, saímos de casa e vimos para a igreja com esse mesmo pensamento. Vai ser a mesma coisa de sempre, como de costume. Nós saímos da nossa casa e viemos para uma reunião de oração com esse mesmo entendimento. Vai ser a mesma coisa. Os irmãos vão subir lá, vão cantar louvor, aí o irmão vai pegar a palavra de consagração, vai descer, vai cantar mais louvor, aí o pastor vai pregar a palavra, nós vamos dar glória a Deus, vamos receber a bênção e voltar para a nossa casa. Meu irmão, escute uma coisa, querido. Se isso acontece na minha e na sua vida, isso aqui nada mais é do que um sistema religioso, um encontro religioso, e é isso que eu tenho visto que tem acontecido com as igrejas. Mais um ritual religioso, porque não deixa de ser um ritual religioso. Todo mundo já sabe até o que vai acontecer. Agora, nesse momento, vai fazer a oração por tal coisa. Agora, nesse momento, eles vão cantar 2 canções, depois eles vão parar, e eles já sabem, é um ritual religioso. O que nos difere, querido, dos outros lugares, o que nos difere até de outras religiões? Agora, escute o que eu quero dizer para você. Jesus, ele foi transfigurado diante daqueles homens. E o que significa essa palavra transfigurar, querido? Jesus, ele tomou uma outra forma diante daqueles homens. Jesus tomou uma outra forma. Eles conheciam o homem Jesus, mas naquele momento eles estavam conhecendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a glória que havia naquele homem. E sabe, meu irmão, eu e você, nós precisamos entender isso. Até então eles conheciam Jesus que curava enfermos, expulsava demônios. Eles conheciam Jesus que transformava água em vinho. Eles conheciam Jesus que andava dando conselhos e abraçando e cuidando de todo mundo, mas eles não conheciam essa forma de Jesus. E quantos de nós aqui estamos contentes e satisfeitos com o Jesus que nós conhecemos? Não, eu estou muito satisfeito com o Jesus que eu conheço. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus está esperando que você o busque com maior intensidade, para te apresentar coisas que você nunca viu e nunca pensou que veria um dia, através da pessoa de Jesus. Cuidado com esse comodismo, cuidado com esse comodismo, cuidado com essa religiosidade. Só eu e você sabemos, e eu não quero que você fale para mim, você não precisa falar para mim, só eu e você sabemos o quanto eu e você desejamos Ele aqui, dentro do nosso coração. Só eu e você sabemos o quanto nós buscamos nos encontrarmos com Ele e vivermos experiências como essa com Ele. Só eu e você. Talvez muitos de nós já caímos totalmente no ativismo. Nós entramos na igreja como se nós estivéssemos entrando num hospital, nós entramos na igreja como se nós estivéssemos entrando no nosso trabalho, nós entramos na igreja como se nós estivéssemos entrando num supermercado, conversamos com um, conversamos com outro, e conversamos com outro, pegamos aquilo que nós queremos, vamos embora, pagamos a conta e voltamos para a nossa casa da mesma forma. Quando na verdade você está aqui diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aliás, querido, escute, Jesus já estava aqui bem antes de mim e de você, preparando esse lugar para mim e para você. Você não faz ideia. Ele já estava aqui preparando esse ambiente para mim e para você, para se encontrar comigo e com você. E qual foi a expectativa que você chegou aqui nessa noite? De encontrá-lo? Ou de encontrar os irmãos? De abraçá-lo ou de abraçar aos irmãos? E eu não estou dizendo que não seja importante isso. Olha o que está escrito lá em Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Agora voltamos para a NVI. Amém? E permanecemos na NVI. Ele diz assim, clame a mim,
e eu responderei. E Ele não só nos responderá, mas Ele nos dirá coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Meu irmão, escute, há muitas coisas grandes e insondáveis que eu e você não conhecemos. Escute o que eu estou te dizendo, há muitas coisas grandes e insondáveis que eu e você não conhecemos, estamos longe de conhecer. No sábado passado, enquanto eu estava levando os meninos embora, o João estava me perguntando no carro: pastor, me fala um pouco mais dessas experiências com Deus aí, que vocês andaram vivendo. Me conta um pouco mais, deixa eu entender um pouco mais disso daí, porque eu quero entender como que funciona esse ambiente. E aí eu fui contando algumas coisas para ele que nós vivemos ali na prática do nosso dia a dia, né? E meu irmão, eu não posso me contentar com aquilo que eu já vivi, eu preciso viver mais. Você precisa viver mais, há mais de Deus para mim e para você. Quanto você deseja conhecer, ou você não quer ter uma visão diferente da pessoa de Jesus? Você não quer ter uma visão diferente da pessoa de Jesus? Para isso, você precisa de um reavivamento. Diga reavivamento. Um reavivamento, querido. Um reavivamento. Não adianta nós entrarmos nas reuniões de oração como se nós estivéssemos rezando. Tem muitos que estão rezando nos ambientes de oração. Outros nem sequer entram no ambiente de oração. Meu irmão, quando a igreja de Deus se reúne para orar, você não faz ideia do que acontece no mundo espiritual. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual. Mas às vezes, muitos de nós nem nos esforçamos para estar no meio desse ambiente. E às vezes, quando nós estamos no meio desse ambiente, nós estamos igual a um religioso, sentado observando os outros orando. Nossa, o William deu 25 voltas para lá e para cá, o Arnaldo deu 18, fulano de tal ficou ajoelhado a noite toda ali orando. O outro eu não vi orando, eu vi ele cantando. Meu irmão, entenda, querido, se você quer uma novidade de vida, se você quer algo de novo da parte do Senhor, você precisa buscá-lo com muita intensidade. Com muita intensidade. Amém? Quando nós somos reavivados, segundo ponto, nós entramos em um novo patamar de santidade. Quando eu e você nós somos reavivados, nós entramos em um novo patamar de santidade. Olha o versículo 2 de Mateus 17, o que ele diz, novamente. Ele foi transfigurado diante deles, e a sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. A santidade de Jesus, ela foi exposta diante daqueles homens. A santidade de Jesus, ela ficou exposta certamente diante daqueles homens, e essa santidade, ela gerou nesses homens um impacto muito grande. Gerou um impacto muito grande na vida desses homens. Olha no versículo 6, dá um pulinho lá no versículo 6 para nós. Ouvindo isso, os discípulos, eles prostraram-se com o rosto em terra, e ficaram aterrorizados. Meu irmão, quando o homem, preste bem atenção, quando o homem, ele vê a santidade de Deus, quando o homem, ele tem a oportunidade de ver a santidade de Deus, é assim que ele reage. A santidade de Jesus, é assim que ele reage. Isso nada mais é, o que acontece aqui nada mais é do que o homem olhando para Jesus e vendo a santidade de Jesus, e olhando para ele e vendo o quanto ele é pecador. Quando eu estou vivendo um reavivamento na minha vida, ou um avivamento pessoal na minha vida, eu começo a enxergar cada vez mais a santidade de Jesus.
mas também eu enxergo cada vez mais o quanto eu sou pecador. E aí então, a única coisa que eu tenho como reação é lançar o meu rosto no chão e clamar pela misericórdia e a misericórdia do Senhor. E é isso, meu irmão, escute, é isso que tem faltado para nós. Nós precisamos muito disso, gente. Nós precisamos muito disso na nossa vida. Nós precisamos ter esse entendimento do quanto Jesus é bom, do quanto Jesus é forte, do quanto Jesus é poderoso e do quanto nós somos fracos. E por que nós precisamos disso, pastor? Para que eu e você não ache um momento da nossa vida que é por causa de nós. Porque não é. Não é por causa de mim, não é por causa de você. Tire Jesus da sua vida e você vai ver o que vai acontecer com você. Se afaste de Jesus, faça na força do seu braço por um tempo e você verá o que vai acontecer na sua vida, se você não vai descer a destruição. Então, eu e você precisamos entender que não sou eu, não é a minha capacidade, mas é o Senhor Jesus, e eu preciso ter essa visão, esse reavivamento na minha vida, para me enxergar. Porque às vezes, irmãos, eu tenho a impressão de que algumas pessoas, elas têm uma visão de que elas são santas, mas muito santas. Muito santas. Aliás, escute o que eu vou dizer para você. No momento em que eu e você sentamos numa cadeira para julgar alguém, nós já estamos declarando que nós somos santos e aquela pessoa que está sendo julgada é um pecador. Agora, meu irmão, isso é a maior ilusão que eu e você podemos cair, porque maior pecado comete aquele que julga. Isso é muito sério. Então, para eu não me sentar nessa cadeira e julgar alguém, e não importa o que estão fazendo, e não importa a maneira que estão fazendo, não cabe a mim julgar. E quando eu começo a cair nesse erro que muitos caem, porque é isso, meu irmão, você começa a conhecer a Bíblia, você começa a falar de Jesus para as pessoas, a sua vida começa a melhorar, a impressão que dá é que você já está se tornando o cara. Mas você não é o cara, eu não sou o cara, você não é a mulher, você não é o próprio Espírito Santo que habita em mim e você, que tem feito em nós, nas nossas vidas, e é por isso que nós estamos vivendo isso. Tire o Espírito Santo de nós e você vai ver o que vai acontecer. Lá em Gálatas, no capítulo 5, ele deixa muito claro que tipo de fruto produz a nossa carne, e eu não acredito que nenhum deles seja bom. Amém? Olha, vamos ver o que está escrito lá em Efésios 1, 18 ao 21. Efésios 1, 18 ao 21. Vamos correr. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta terra, mas também na que há de vir. Que os nossos olhos, aqui o apóstolo Paulo, ele está orando por essa igreja, para que eles possam enxergar, para que os olhos do coração deles sejam iluminados, e eles possam enxergar isso. Meu irmão, nesta noite, quando você for orar, peça a Deus. O salmista, ele dizia isso para o Senhor, lá no Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e veja se não há em mim algum caminho mau. Nós precisamos fazer essa oração. O nosso coração ele é enganoso, irmãos. O meu e o seu coração é enganoso.
E nós precisamos estar o tempo todo pedindo para que Deus sonde o nosso coração, porque aos nossos olhos, muitas vezes, nós estamos certos, porque aos nossos olhos, muitas vezes, nós estamos corretos, mas quando o Espírito Santo ele vem, ele nos confronta e ele nos revela que muitas vezes aquilo que nós achamos que é o certo, na verdade está errado. Por isso que nós precisamos constantemente vivermos esse reavivamento, querido. Quando nós somos reavivados, terceiro ponto, eu cresço no entendimento da palavra. Quando eu sou reavivado, eu cresço no entendimento da palavra. Versículo 3 lá de Mateus 17. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Veja, esses discípulos, eles viram Moisés e Elias conversando com Jesus. E o que isso quer dizer? O que significa, o que quer dizer Moisés e Elias conversando com Jesus? Vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Ele diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Pois esta é a lei e os profetas. Meu amado, a lei representa Moisés ali naquele monte. E Elias, ele representa os profetas. A lei representa Moisés, e os profetas, ou Elias que estava ali, representava os profetas, e eles estavam falando, conversando com Jesus. E o que eu quero que você entenda aqui, quando eu e você estamos no monte vivendo esse reavivamento, e estamos diante desse reavivamento pessoal, nós começamos a ter revelação da palavra, de uma forma que nós nunca tivemos antes, de uma forma que nós nunca tivemos antes. Aqueles discípulos, eles tiveram revelação da conversa que houve ali naquele lugar. E quando eu e você estamos vivendo um reavivamento, ainda, preste bem atenção, meu irmão, ainda que você estude, e estude muito a palavra de Deus, sem o reavivamento, não haverá a revelação da palavra para você, vai ser só letra, e a Bíblia diz que a letra mata, a letra mata. Então eu e você precisamos entender, nós não podemos ficar somente examinando as Escrituras, nós precisamos sim, que o poder de Deus venha sobre nós, a revelação, o rema da palavra de Deus, como a Silvana acabou de falar agora há pouco aqui. Deus contou algo para o Silvio, Deus revelou algo para o Silvio, interessante acerca desse, e talvez, meu irmão, você possa olhar e dizer assim, mas sabe, pastor, eu achei tudo muito simples, né? O envelope, o dinheiro ali, a pedra, é verdade, querido, talvez seja algo muito simples, mas para ele não foi, para ele não foi, para ele foi uma revelação de Deus, do céu, que marcou esse homem por dentro. E qual foi a revelação que você teve do Senhor? Qual foi a última revelação que Deus falou com você? Qual foi a última coisa que Deus trouxe de novidade do céu para você? A ponto de você falar, meu Deus, eu já li isso várias vezes, mas desta vez tem algo diferente falando comigo aqui. Meu Deus, é Deus falando comigo, é Deus me mostrando algo. Meu irmão, escute, querido, sem o reavivamento na minha e na sua vida, sem esse reavivamento na minha e na sua vida, nós não vamos crescer no entendimento da palavra. Não há crescimento no entendimento da palavra.
Muitas pessoas dizem para mim: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Eu sei que é difícil, mas meu irmão, escute: quantos que leem a Bíblia não entendem? Eles entram nos seus quartos e buscam a Deus e dizem: eu quero revelação da tua palavra, e não saio daqui enquanto não tiver essa revelação. Não, leem a Bíblia como se estivessem lendo o jornal de manhã, as notícias do dia. Meu irmão, isso aqui é notícia do céu. Isso aqui não é um livro, isso aqui é a palavra viva de Deus, e há uma revelação para cada um que lê ela. Quando foi a última revelação que você teve da palavra de Deus? Você tem crescido no entendimento da palavra? Quando nós somos reavivados, ponto número 4, quando nós somos reavivados, o nosso prazer pelo Senhor, ele é renovado. Quando eu e você, nós somos reavivados, o nosso prazer pelo Senhor, ele é renovado, querido. Olha lá em Mateus 17, versículo 4, o que ele está dizendo aqui. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, olha as palavras de Pedro: Senhor, é bom estarmos aqui. E eu imagino o que é que estava acontecendo ali, né? Meu irmão, eu e você, quando nós estamos num acampamento, por exemplo, quando nós estamos nesses retiros espirituais, às vezes você fala assim, chegou no fim, todo mundo fala: nós queríamos ficar mais aqui, nós queríamos na verdade morar aqui. Por quê, meu irmão? Porque é bom, porque nós estamos sendo reavivados, nós estamos sendo renovados, uma nova unção está sendo derramada sobre nós, e ali é um lugar prazeroso, onde a presença de Deus está. Então, querido, o que Pedro está dizendo assim: Senhor, é bom estarmos aqui. E ele até cai num erro, ele fala aqui: se quiseres eu faço 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E nós ficamos aqui, porque é aqui que eu quero estar, Senhor. O que eu estou vendo aqui, o que eu estou vivendo aqui, eu não quero mais parar. Quando foi a última vez que você disse para o Senhor: Senhor, é bom estar aqui, Senhor. Senhor, é bom estar aqui, Senhor. Como é prazeroso estar aqui, Senhor. Eu não quero ir embora daqui, eu quero ficar um pouco mais. Eu sei que eu tenho compromissos, eu sei que eu tenho responsabilidades, mas eu quero ficar um pouco mais. Como é bom estar aqui, Senhor. Quando foi a última vez que você viveu isso? Ou você já viveu isso em algum momento da sua vida? Talvez eu e você estejamos caindo nesse mesmo lugar que eu falei lá no início. Nós já nos acostumamos com Jesus. Nós já estamos acostumados com Jesus. E nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos vivido com Jesus. Sabe, meu irmão, eu já falei isso para você uma vez, 2, e eu quero repetir novamente. Para que fique muito bem registrado dentro de vocês. Um senhor de 75 anos, ele não estava satisfeito com aquilo que ele conhecia do Senhor. E ele entrou no quarto dele em busca de mais do Senhor. E quando ele entrou no quarto dele em busca de mais do Senhor, o Senhor virou para ele e disse para ele: eu vou te contar uma novidade. E qual é a novidade? A novidade é que você vai abrir uma igreja. E a outra novidade é que essa igreja vai ser a maior igreja. Um homem, um senhor de 75 anos. Um senhor de 75 anos está pensando no que, meu irmão? Já pendurou a chuteira, já combateu o bom combate. Mas Deus tinha uma novidade para aquele homem. E aquele homem, querido, ele se tornou pastor da maior igreja por algum tempo. Deus não se limita à idade. Deus não se limita a nada, meu irmão. Deus só precisa de uma coisa: que eu e você
queiramos muito em nosso coração, que nós possamos encontrar esse prazer em estar com o Senhor. Nós precisamos ser renovados, queridos. Nós precisamos de algo muito profundo. Nós precisamos encontrar esse prazer em estar com o Senhor. Talvez, eu não quero que você levante a mão, não quero que você me responda nada, mas talvez muitos aqui na reunião de oração de sexta-feira, chega ali umas 9h40, eles já começam a interceder: Pai, em nome de Jesus. Ele dá uma levantadinha de olho, olha, vê se a Renata já partiu para o lado do tablet, e fica ali: Senhor, meu Deus, fala com ela para ela botar logo a mão nesse tablet, Pai. Jesus, vai acabar, vai acabar. Quando a Renata aperta a última música e ela coloca lá aquele fundinho, o cara fala assim: glória a Deus, aleluia, oh Jesus, ai, vamos voltar para nossa casa, aleluia. Até hoje eu nunca vi alguém meter o pé e falar assim: tchau, gente, mas essa noite eu não saio daqui porque eu quero encontrar o Senhor nesse lugar. Beijinho para vocês, pode deixar trancado o portão aqui, mas nessa noite eu vou encontrar o Senhor. Assim como Jacó, ele lutou com o Senhor, nessa noite a minha luta vai ser minha e do Senhor. Não, querido. Não, e eu não estou dizendo para você fazer isso para os outros verem, não. Eu estou dizendo que nós precisamos fazer isso para buscarmos um reavivamento pessoal para nós. Você tem prazer no Senhor hoje? Você tem prazer em orar hoje? Porque quem tem prazer em Deus quer estar com Deus. Quem tem prazer em Deus quer estar na presença de Deus. Não quer estar na presença de Instagram, não quer estar na presença de televisão, não quer estar na presença de internet, quer estar na presença do Senhor. Do Senhor. E vai tirar ele de lá para você ver. Quem tem prazer no Senhor, quando você procura ele: onde que está fulano de tal? Adivinha? Pode ir lá procurar para você ver onde ele está. Agora, quem não tem prazer no Senhor, ele arruma inúmeras desculpas para não estar com o Senhor. Não, meu dia foi corrido, as coisas que eu tenho para fazer, porque o Senhor não é prioridade para quem não tem prazer por ele. Amém, querido? O que te leva a querer estar com a pessoa de Jesus hoje? O que te leva a querer estar com a pessoa de Jesus hoje? O que te move a querer estar com a pessoa de Jesus hoje? E escute, meu irmão, algo que é muito claro e eu e você precisamos entender. Jesus é uma pessoa, diga: Jesus é uma pessoa. Porque muitos de nós temos na nossa mente que Jesus é uma força, que é um astro, que Jesus é um sei lá, meu irmão, Jesus é uma pessoa, querido. E isso fica claro quando ele ressuscitou e Tomé duvidou. Quando Tomé falou assim: eu só acredito se eu botar a mão nele, eu só acredito se eu tocar nele. E o que ele fez? Paz esteja convosco! E atravessou a porta e estavam todos reunidos. E ele falou para Tomé: vem cá, bota a mão aqui, Tomé. E ele botou, meu irmão. Jesus é ou não é uma pessoa? Jesus quer ou não quer se relacionar comigo, com você? Jesus quer ou não quer dar conselho para mim e para você? Jesus quer ou não quer mudar minha vida e a sua vida? Jesus não quer me levar e te levar a viver coisas grandes? Claro, meu irmão. Agora, eu e você precisamos ter prazer na pessoa de Jesus. Porque se você for na casa de alguém, e você chegar na casa de alguém, e você olhar na cara daquela pessoa, que ela está insatisfeita com você lá, o que você faz? Quantos aqui ficam na casa de quem você olha na cara dele e ele não gosta que você está lá? Quantos ficariam nessa casa? Não, meu irmão. Se eu chegar na casa de alguém e a pessoa olhar e falar: você, isso, tudo bem? Tudo bom, já estou indo. Fique em paz, está tudo certo. Estou retornando, estou regressando. Eu imagino às vezes o Senhor Jesus, a pessoa de Jesus, me vendo você chegando perto dele. Porque ele não olha só para a nossa aparência, ele olha para o nosso coração. E o nosso coração está gritando por um monte de coisa, menos estar com a pessoa de Jesus. É como se Jesus dissesse assim: volta, filho, pode ir fazer o que você quer fazer. Não me interessa você vir aqui do jeito que você está. Não me interessa estar com você com esse coração que você está. Você não quer estar aqui. Você não me quer.
você quer outras coisas, você está vindo aqui por peso na sua consciência, e Jesus não precisa de ninguém com peso na consciência perto dele. Nossa, eu preciso orar. Olha que conversa. Nossa, eu preciso orar, meu Deus. Não faça isso, nem perde seu tempo. Você vai ficar no seu quarto gastando sua voz, ficar com a garganta seca, gritando igual um louco, e Jesus não vai estar lá. Porque quem quer estar com Jesus, coloca Ele em primeiro lugar. Tem prazer nele. E nós precisamos entender isso, queridos. Quando eu vivo um reavivamento na minha vida, o que estava acontecendo com aqueles 3 homens, era exatamente isso. Estava havendo um renovo, porque eles já estavam ali andando com Jesus por um tempo, mas ali o que Pedro estava dizendo é: Senhor, cara, nós já vimos o Senhor expulsar demônio, nós já vimos o Senhor cuspindo no olho do cara, e o cara sendo curado, o cara voltou a enxergar, nós já vimos no casamento a água virar vinho, nós vimos tudo isso aí, foi legal demais, Jesus, mas cara, isso aqui que nós estamos vivendo aqui, Jesus, vamos fazer uma tenda e vamos ficar nesse lugar para sempre. Eu até queria voltar, mas não dá, Jesus, é bom demais isso aqui. Meu irmão, quando foi a última vez que você viveu algo assim? Quando foi? Quando foi que você desfrutou de algo prazeroso como esse na sua vida? Quando nós somos reavivados, a nossa sensibilidade, ela é renovada. Vamos voltar lá no versículo 5 agora, Mateus 7, 17, 5. Quando nós somos reavivados, a nossa sensibilidade, ela é renovada. Olha o que ele está dizendo lá. Aqui, enquanto ele ainda estava falando, enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-nos. Eles ouviram uma voz dizendo. Querido, quando você passa por esse processo de reavivamento, é como se os teus ouvidos eles fossem formatados, zerados, e a sensibilidade ela faz assim, ó, zoom lá em cima. Eu e você, meu irmão, nós somos bombardeados por muitas vozes todos os dias, vozes de todos os lados, vozes que falam na minha e na sua mente o tempo todo. Chega uma hora que nós já estamos perdidos, nós já estamos tão perturbados que nós não conseguimos mais ouvir a Deus. A nossa sensibilidade espiritual, ela foi embora. Nós estamos falando das coisas de Deus como mundano. Ah, tem que pegar aquele irmão mesmo e descer o sarrafo nele e arrebentar com ele. E aí Jesus vem e fala assim: eu nunca faria isso. Aliás, eu nunca fiz isso. Quem é você para fazer isso com um dos meus pequeninos? Então isso significa que a nossa sensibilidade, e por que a nossa sensibilidade, ela cai, ela se perde, irmãos? Porque são muitos problemas, o dia a dia, os desafios do dia a dia, os problemas que nós vivemos, às vezes nossa sensibilidade vai embora, nós perdemos, nós não ouvimos a Deus. Meu irmão, escute, quando você não ouve a Deus, é porque a sua sensibilidade espiritual já foi. Quando você vem num culto, presta atenção, guarda isso. Quando você vem num culto, quando você vem numa vigília, e você sai daqui da mesma forma, Deus não falou com você, Deus não confrontou você, significa que a sua sensibilidade espiritual está lá embaixo. E você precisa formatar os teus ouvidos. E pastor, como é que eu formato os meus ouvidos? Subir no monte. Suba o monte. Suba o monte. Só tem uma forma de nós formatarmos os nossos ouvidos: subindo o monte. Olha o que está escrito lá em João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você é a ovelha do Senhor? Quantos aqui são a ovelha do Senhor? Então eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor.
Se você não está ouvindo a voz do Senhor, é sinal que os teus ouvidos precisam ser formatados. A sujeira, a poluição que está aí dentro de você precisa ser arrancada fora, porque você está muito indiferente à presença de Deus. Você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. E isso é muito comum, irmãos, principalmente nos dias de hoje. São pessoas o tempo todo vindo e falando. Às vezes você está trabalhando lá na empresa, na empresa normalmente a rádio peão, ela funciona, que é uma maravilha. Aí já chega a notícia pela rádio peão, fiquei sabendo que vai ser cortado aí pelo menos uns 40 funcionários aí, hein? Já vai se preparando. Uma voz disse ali. E muitas vezes o nosso coração, ele toma posse daquela voz, e não da voz do Senhor, porque nós nem sequer vamos consultar ao Senhor sobre isso. Outros, a vida não está indo bem, as portas não estão se abrindo, elas estão fechadas, e pessoas às vezes se aproximam, e elas dizem assim, será que não tem pecado aí? Por isso que as portas não estão abrindo? Será que você não está andando errado com Deus, e é por isso que as coisas não estão andando bem na sua vida? E nós abrimos o nosso ouvido e o nosso coração para esse tipo de voz, e nos esquecemos de ouvir a voz do Senhor. E às vezes, meu irmão, aquela porta que não se abre, aquela situação que não acontece, não é plano do inimigo, não, é a vontade de Deus para mim e para você, para algo melhor um pouco mais à frente. Mas nós não entendemos isso. Então, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está o seu ouvido nessa noite, mas uma coisa eu posso te garantir, querido: quando eu e você somos reavivados, a sensibilidade espiritual nossa, ela aumenta de um nível que você não faz ideia. O passarinho voou, já é Deus falando com você através do passarinho que está voando. O grilo cantou, é Deus falando com você através do grilo. Fez o cric dele lá, é Deus está falando comigo. Você olha para as plantas, você olha Deus. Você abre a torneira da sua casa e vê a água caindo na torneira, é Deus. Você olha para a sua casa, é Deus, tudo é Deus. Deus, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Até a tua oração, ela muda, porque a gratidão, e você começa a enxergar, e a sua sensibilidade é maior. Você vem para um culto, a palavra ela mói você por dentro, ela rasga você por dentro, e você sai daqui alimentado, com o teu espírito cheio, transbordando. Você vem para uma reunião de oração, você sai quebrantado dessa reunião de oração, porque você teve um encontro com o Senhor ali. Quando foi a última vez que você viveu isso? Quando foi, querido? Quando foi a última vez? Como está, meu irmão, a sua sensibilidade espiritual nesses últimos tempos? Uma das coisas que traz muita dificuldade também é o próprio pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, e ele quebra a nossa sensibilidade espiritual, e nós precisamos estar muito atentos a isso. Meu irmão, você não pode estar indiferente à presença de Deus, você não pode. Há uns dias atrás, a Rose, ela me mostrou um videozinho no celular, de um povo na China, de uma igreja, E meu irmão, pregações que duravam o dia inteiro, Lia? Pregações que duravam o dia inteiro. O pregador passava o dia inteiro pregando o evangelho, e quando chegava no final do dia, eles perguntavam: você pode voltar amanhã e continuar pregando para nós a palavra do Senhor? Pela sede. E meu irmão, você olha naquele vídeo, você vê pessoas chorando, pessoas se derramando, parecia que estava acontecendo algo ali. Meu irmão, o pastor, nos tempos atuais, o pastor está com o relógio chegando nas 9 horas, os irmãos já estão começando a pensar: e aí, ele vai acabar aqui que hora esse culto hoje? Porque eu tenho minhas coisas para fazer. Quais são as coisas que eu tenho para fazer? Chegar em casa e ter televisão, chegar em casa e dormir. Meu irmão, isso é muito sério, querido. Isso é muito sério.
Difícil até das pessoas saírem de suas casas e virem para a igreja. Nós estamos enfrentando essa realidade no mundo hoje. É um desafio. Se eu chegasse aqui nessa igreja e falasse, nós vamos colocar mais um culto, e meu irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Vou falar bem baixinho para você ouvir aí, tá? Pega aí. Janeiro está chegando, e junto com janeiro teremos muitas novidades. Diga glória a Deus. Ei, pastor, é tudo, fala assim, é tudo que eu queria, pastor. Fala para mim. É tudo que eu queria, pastor. Ah, mas vem com tudo, pastor, porque nós queremos viver isso mesmo. Janeiro vem novidade aí, meu irmão, e muitas novidades. Quando nós somos reavivados, último, né? Diga glória a Deus, pastor. Obrigado, Senhor. Último, quando nós somos reavivados, sexto e último ponto, os nossos olhos voltam a olhar para o lugar certo. Repita comigo, quando eu sou reavivado, os meus olhos voltam a olhar para o lugar certo. Vamos lá no versículo 7 e 8 de Mateus 17. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser, diga, Jesus. Gente, o reavivamento é fundamental na minha vida e na sua vida, para que eu e você possamos voltar os nossos olhos novamente ao lugar certo, que é Jesus. O que ele está dizendo aqui é, e erguendo eles os olhos, eles não viram mais ninguém, a não ser com aquilo que eles viram e com a experiência que eles tiveram. Você acha que eles iam olhar para o lado, meu irmão? E o que eu estou querendo dizer para você? Enquanto eu e você vivermos esse reavivamento pessoal nas nossas vidas, os nossos olhos sempre estarão em Jesus, e a nossa vida sempre irá muito bem. Mas escute aqui, com o passar dos dias, a tendência é que os meus olhos e os teus olhos saiam da pessoa de Jesus e comecem a olhar para as pessoas terrenas e a situação que nós estamos vivendo. E aí eu e você precisamos fazer o que na nossa vida, meu irmão? Diga, reavivamento. É isso, meu irmão. Quando você começa a reparar muito nos outros, já não é mais você, ou melhor, já não é mais o Espírito Santo, é a sua carne. Quando você começa a olhar o defeito dos outros, a falha dos outros, o comportamento dos outros, já não é mais o Espírito Santo, é você, meu irmão. Porque sabe como Jesus me olha e te olha? Como o ser mais perfeito que existe nessa terra, porque Ele me criou e te criou à imagem e à semelhança dEle. Foi ou não foi? Alguém que é cheio do Espírito Santo e olha com o olhar de Jesus para as pessoas, o que ele enxerga? Diga, qualidade, não defeito. O problema é que muitos de nós já caímos na religiosidade, e a religiosidade, meu irmão, ela me leva e te leva a olhar para as pessoas. Você viu fulano de tal? Você viu o que o outro fez? Você viu? Não, meu irmão, você precisa ter uma experiência nova com Jesus, porque a hora que você tiver uma experiência nova com Jesus e alguém chegar para você e falar assim para você: você viu o que fulano de tal fez? Cara, eu não quero nem saber o que fulano de tal fez, véio. O que eu vi, cara, e o que eu estou vendo, meu amigo, eu não quero tirar meus olhos desse lugar jamais, cara. Eu queria tanto que você estivesse vendo o que eu estou vendo.
É por isso que tem pessoas que dizem assim: eu não consigo entender, eu não consigo compreender, isso não entra na minha cabeça, o porquê você faz isso, ou porque fulano faz aquilo. É porque você ainda não teve esse reavivamento, que talvez essas pessoas tiveram. O que para você é um fardo, para eles é um prazer. O que para você 2 horas de oração é difícil, para eles é 5 minutos. Passa voando. O que eles precisam é de 10, 12, 15 horas para estar com o Senhor. Só que isso só é possível, meu irmão, através de um reavivamento na minha e na sua vida. E eu não sei o que vocês têm vivido aqui. Tem muitos cristãos que quando entregam a vida para Jesus, e é isso que Deus fala em Apocalipse, né? Eu tenho algo contra vocês já não me amam como vocês me amavam anteriormente. E ele não estava criticando porque eles não amavam, ele estava criticando porque eles já não buscavam como eles buscavam antigamente. E talvez você e eu aqui, porque como eu disse a você, essa palavra Deus falou comigo, meu irmão. E quando Deus falou comigo, Deus foi muito claro. Muito claro. E eu olho, falo para você e confesso a você, meu querido, eu preciso viver mais isso. E eu quero viver mais isso. Eu quero ter mais experiências com o Senhor. Eu quero poder contar mais experiências que eu tive com o Senhor, muito profundas, porque eu tive inúmeras experiências com Ele. Mas a impressão que eu tenho é que com o passar desse tempo, eu tenho me acostumado com Jesus. E eu não quero me acostumar com Jesus. E eu não quero ficar só nisso que eu conheço de Jesus, porque Ele é uma fonte inesgotável e Ele tem muito para me mostrar. Aliás, ali no meu gabinete, na minha salinha ali, Ele falou comigo: filho, eu tenho tanta coisa nova para falar para você, eu tenho tanta coisa nova para mostrar para você, mas você já não está me buscando como você me buscava, com tanto prazer como você me buscava antigamente. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso para você. Nenhum. Como eu disse a você, eu estou compartilhando coisas que Deus falou comigo. Mas eu creio que se você me ouvir nessa noite, certamente Ele também está falando com você. Receba porque é dEle. Receba porque é dEle. Há um tempo atrás, o Valmir está aí, né? O Valmir está aí quietinho aí no canto dele. Há um tempo atrás o Valmir veio fazer uma visita para mim aqui com o Giva, e eles chegaram aqui na sala e eu estava orando ali na sala. E eles não entraram, eles ficaram do lado de fora, os dois, em espírito de oração, e eu dentro da sala. E quando depois ele chegou em casa, ele mandou uma mensagem, ele falou para mim: cara, como eu gostaria que a igreja estivesse ali do lado de fora ouvindo o que eu ouvi. Mas o dia a dia, irmãos, ele nos leva a nos distanciarmos. Os problemas do dia a dia, os compromissos do dia a dia, o ativismo. Pastor, 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 e vai pastor, e sai pastor, e vem pastor. E quando você olha, é como se você falasse: eu estou indo, mas eu preciso ir porque eu tenho que ir. E o Senhor já olha para mim e fala para mim: eu não quero você. Ou você vem com prazer estar comigo, ou você não precisa vir. Então, meu irmão, nessa noite, ouça e abra o teu coração para isso. Se os teus olhos hoje estão em pessoas, você precisa viver um reavivamento. Se você consegue enxergar só defeito nos outros e não qualidade, você precisa de um reavivamento. Volte os teus olhos para Jesus. Volte os teus olhos para Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar com você agora. Antes de nós encerrarmos esse culto, eu gostaria de abrir uma oportunidade.
E eu gostaria de convidar para vir aqui à frente somente aqueles que a palavra de Deus nesta noite tocou no seu coração. Aqueles que entendem que precisam viver um novo reavivamento em suas vidas. Eu gostaria que você saísse tranquilamente do seu lugar e viesse aqui à frente. Isso, não se preocupe com ninguém, querido. A palavra de Deus é comigo e com você. Isso, glória a Deus. Se o Senhor está falando com você, não endureça o teu coração. Eu não sei o que moveu você a estar aqui à frente, eu não sei o que trouxe você aqui à frente, mas o Senhor sabe e você também sabe, e eu creio que isso seja o suficiente. E eu quero orar. Vocês que ficaram nos seus lugares, mantenham os seus olhos fechados. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que vieram à frente, porque vocês verão a transformação que acontecerá na vida de vocês. Eu abro a minha boca e eu libero sobre vocês uma palavra. Vocês viverão novidade de vida. Vocês viverão experiências com Deus que vocês nunca viveram antes. Vocês terão experiências com Deus que vocês nunca tiveram. E recebam porque é de Deus para a vida de vocês. Vocês vão desfrutar de uma comunhão com o Senhor que vocês nunca tiveram na vida de vocês. Pai, nesta noite eu quero colocar a vida desses homens e mulheres que estão aqui à frente, Senhor, porque eles tomaram uma decisão na vida deles, Pai. Cada um deles em particular sabe o que precisa acontecer na vida espiritual deles, mas Deus, eles tomaram um passo de fé nesta noite e eles vieram à frente. E eu creio que isso significa muito para o Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, nesse momento, entre no coração de cada homem, de cada mulher que está aqui na frente, e tome lugar no coração desse homem, dessa mulher. Reacenda a chama que há no coração desse homem e dessa mulher, que nessa noite eles voltem a enxergar. Abra os olhos do coração deles, que eles voltem a enxergar o Senhor como nunca eles enxergaram antes, que eles voltem a ter prazer pela presença do Senhor como eles nunca tiveram antes, Pai. Nesta noite eu intercedo, eu oro sobre esses homens e mulheres, que a vida deles nunca mais será a mesma a partir daqui, Senhor. Nesta noite eles subiram um monte com o Senhor. Jesus, o Senhor os convidou nessa noite, e eles subiram um monte, eles vieram à frente, Pai. Então nesse momento toca na vida deles de uma maneira sobrenatural, e abre os olhos espirituais deles, como nunca eles enxergaram até agora. Eles enxergarão pelo poder do nome de Jesus. E eles não só enxergarão, como eles testemunharão dos teus feitos e das tuas maravilhas em meio ao povo de Deus. Pai, nesta noite eu oro para que essa semana, quando esse homem e essa mulher entrar no quarto deles em busca do Senhor, o Senhor se apresente a eles como o Senhor nunca havia se apresentado, e que eles possam viver esse reavivamento que eles estão tomando uma posição nessa noite. Espírito Santo de Deus, revela a eles a tua palavra, que eles tenham uma nova visão do Senhor Jesus, que eles tenham uma nova visão do Senhor Jesus, que eles tenham uma nova sensibilidade espiritual. Formata o ouvido de cada um deles, retira toda a sujeira que está impedindo eles de ouvir a voz do Senhor, limpa o coração deles de todo o entulho que foi colocado, para que o ouvido e o coração estejam limpos e puros, para que eles possam ouvir claramente a direção do Senhor para eles, Pai. Cada um desses que estão aqui na frente, nesta semana, Senhor, eles terão um encontro contigo, Pai. Eu oro, eu declaro e eu profetizo isso. E eu peço também por aqueles que ficaram sentados nos seus lugares, Senhor, cada um deles, Pai, semelhantemente visita cada um deles, meu Deus. Fala com cada um deles, meu Pai.
para que eles não caiam, Senhor, de forma alguma na religiosidade, Pai, para que eles não deixem, meu Deus, que o comodismo os afaste do reavivamento, Pai, de um avivamento pessoal com o Senhor, meu Deus. Eu oro, Deus, por homens e mulheres incendiados e querendo e desejando mais da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém, meu Deus. Vocês que estão aqui à frente podem voltar aos seus lugares.